Boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês. Já faz um tempinho que eu não venho nessa casa de oração tão querida, umas carinhas tão queridas, amigos. Que Jesus nos abençoe e que cada um de nós que está aqui nesse instante possa de fato estar em pensamento, em coração, e que nós possamos também sair melhores em dois sentidos. Melhores no sentido de estarmos bem conosco e melhores com vontade de ser melhor. Hoje nós vamos refletir em torno do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Cristo Consolador. Que bom que a chuva parou um pouquinho, né, gente? E mesmo com chuva, o tanto de gente aqui, né? Eu gostaria de cumprimentar também os nossos amigos internautas, né, que estão conosco, e os nossos amigos desencarnados que também estão conosco, para ouvir um pouquinho e refletir um pouquinho em torno desse pão da nossa alma, que é o Evangelho de Jesus. No capítulo O Cristo Consolador, ele é de número 6. E antes de começar as reflexões, eu gostaria que nós fizéssemos uma mentalização da figura de Jesus através da canção Silêncio. Jesus está conosco e nós vamos agora convidá-lo para ficar conosco nesses instantes e dentro de nós. Vamos tentar silenciar o nosso coração, os nossos pensamentos, imaginar aquela figura linda de Jesus, com aquela meiguice, com aquela serenidade, com aqueles braços abertos para nós, convidando: vinde a mim. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele nos faz tão bem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É assim que se inicia o capítulo 6, contido em Mateus 11, versículos 28 a 30. E Kardec nos complementa que todos os nossos sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que nada espera ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mas Jesus nos impõe uma condição para aliviar essa nossa aflição. É a observância da lei. Qual foi a lei que Jesus veio nos ensinar?
Hã? Eu não estou ouvindo. A lei do amor. O jugo é a observância dessa lei. O jugo é leve e o fardo é suave, porque impõe como dever apenas o amor e a caridade. Neste capítulo, Jesus também diz que vai enviar um Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. Eu vou pedir licença para citar para vocês a última ceia do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo 25, a última ceia, é o momento em que Jesus, reunido com os discípulos para comemorar a Páscoa, ele anuncia neste dia que estava chegando perto o momento do sacrifício dele. Conversando com os discípulos, ele inclusive diz que um deles iria traí-lo. E nesse instante os discípulos ficam muito encabulados. E João vira para Jesus e fala o seguinte: mas mestre, o Senhor já nos ensinou que é necessário o escândalo para que algumas coisas aconteçam, mas no seio dos seus amigos, no seio dos seus discípulos, esse escândalo vai acontecer? Um de nós vai nos trair? Vai te trair? Como assim? E é nesse momento que Jesus fala para João: em verdade, eu digo que eu não pude explicar tudo. Eu vou enviar um outro Consolador, que vai ensinar todas as coisas e recordar aquilo que eu disse. Que naquele momento, a gente ainda não tinha capacidade de compreender a necessidade de Jesus de ser crucificado. Naquele momento, como assim, né? O Senhor é um mestre, nós vamos te trair, o Senhor vai morrer. E quando Jesus diz que vai enviar um outro Consolador, o Consolador prometido por Jesus, meus amigos, é a doutrina dos Espíritos, que vem cumprir com essa promessa. A alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo consolação e atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos envia divinos emissários e divinas revelações para nos ajudar a seguir o caminho do bem e a irmos em direção a Ele, que é o destino de todos nós, caminhar para Deus. Nós temos a primeira revelação trazida por Moisés, que são os 10 mandamentos. Logo em seguida, Jesus vem trazer para nós a segunda revelação, que é a lei do amor. E nesse momento ele pede para nós, né, vinde a mim os aflitos, que eu vos aliviarei, mas eu preciso que vocês aprendam a amar. Naquele instante, nós ainda muito endurecidos, sem capacidade de compreendermos o valor do amor, Jesus explica que vai enviar um outro Consolador para interpretar algumas coisas que ele não conseguiu. Nós não conseguimos entender, por exemplo, quando Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Não é, gente? Nós não entendemos, às vezes a gente não entende até hoje. Ou quando ele diz que ninguém vai a Deus se não nascer de novo. Então nós precisávamos de outra revelação. E essa revelação vem através da doutrina dos Espíritos, mostrando para nós que certos mistérios, certas dores, encontram explicação e consolação. O Espiritismo vem dar para nós, gente, um sentido diferente para a palavra dor. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, o Espiritismo vem nos explicar que as causas dos sofrimentos estão nas existências anteriores, onde o homem expia seu passado como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Por isso, meus amigos, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus.
Cacá, mas vamos refletir um pouquinho melhor, mas como assim o Espiritismo é o Consolador? Por quê? Então vamos refletir aqui comigo. Alguns princípios da doutrina espírita, aqui estão os básicos, para a gente compreender por que o Espiritismo realmente é esse Consolador. Primeiro princípio, a existência de Deus. O Espiritismo vem trazer para nós um Deus de amor, assim como Jesus já tinha trazido para nós. Só que ele vem mostrar que Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos dá outras oportunidades. Ele não é um Deus de uma religião, de um povo, de uma nação. Ele é um Deus universal. E ele está dentro de cada um de nós. Como? Quando nós nos dispomos a ouvir a nossa voz interior, nós estamos escutando a voz de Deus. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Se a gente parar para pensar, isso é tão sublime e tão verdadeiro que às vezes a gente pode até fingir que não está escutando a nossa consciência, não é? Mas ela sempre aponta para nós o caminho certo. Não é assim? Quando nós temos ouvidos de ouvir a nossa consciência, a gente traz Deus para dentro de nós, para perto de mim. Um Deus que ama, um Deus que perdoa. Toda manhã, ao nascer do sol, eu vejo seu olhar me despertar, me convidar para um novo dia. Em cada momento em que a dor vem me procurar, logo sinto você me embalar e dizer: tudo passará. É maravilhoso te perceber em cada ser. É maravilhoso poder sorrir, sonhar, viver. Pai, estás dentro de mim, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-me beber da fonte fecunda e infinita. Pai, estás dentro de mim, eu posso sentir a cada pulsar do meu coração a sua mão a me guiar, e tua voz falando baixinho pra mim: meu filho, estou aqui. Fala bem baixinho dentro da nossa consciência. E desde o momento em que nós estejamos com vontade de nos sintonizar com Deus, através dos bons pensamentos, da vigilância, da oração, das leituras edificantes, nós conseguimos escutar essa voz, falando: meu filho, estou aqui, vou te guiar, você não está sozinho. Um outro princípio extremamente consolador da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Gente, a vida só tem sentido de verdade quando a gente começa a olhá-la pelo ponto de vista da imortalidade. Senão fica tudo muito injusto. Por que uns nascem assim, outros nascem assado? Por que uns vivem mais fisicamente, outros vivem menos? Por que uns tão miseráveis e outros tão abastados? Por que pessoas nascem com tantos talentos inatos, enquanto outras têm tantas dificuldades de descobrir o que elas estão fazendo aqui? Quando nós encaramos a vida pelo ponto de vista da imortalidade, tudo fica mais tranquilo. Porque nós vamos saber que a vida não acaba aqui. Que se nós desencarnarmos, os nossos amores encarnados e desencarnados
se reencontrarão conosco. Nós nunca ficaremos sozinhos. E os amores, eles nunca se acabam, os amores verdadeiros. Quando nós pensamos na imortalidade da alma, a dor fica um pouco mais leve de ser carregada. Porque não existe dor que não tenha fim. Todos os nossos sofrimentos têm um fim um dia. E tem uma causa justa. Explicada por esse outro princípio chamado lei da reencarnação. Nascer, morrer, renascer. Ninguém vai a Deus se não nascer de novo. E se não nascer sucessivas vezes, uma encarnação só não é o suficiente para nós conseguirmos realmente encontrarmos esse reino de Deus. Com o Espiritismo, acabou-se a noção do céu e do inferno. Se disserem para você céu ou inferno depois de morrer, é assim, gente, que funciona? Existe céu? Existe inferno? Sim ou não? Alguém que está aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez na nossa casa? Oh, sejam bem-vindos. Então, vou contar para vocês que os Espíritos nos contaram que não existe céu nem inferno. O céu está dentro do nosso coração. A gente aqui constrói ele. Vamos mostrar, André? Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. A lei da reencarnação, ela vem mostrar para nós que nós não vamos ficar dormindo esperando o céu, o juízo final. Não é assim que a gente acreditava antes? Algumas encarnações passadas, a gente acreditava que a gente ia ou para o céu ou para o inferno. Vamos esperar lá no purgatório. Os Espíritos nos explicam que o purgatório é aqui, o planeta Terra. É aqui que nós vamos decidir. É aqui a chance que nós temos para escolher o céu ou o inferno do nosso coração.
Porque Deus, na sua bondade infinita, não mandaria ninguém para o inferno. Deus não é vingativo. Deus não pune, Deus não castiga. Deus não tem preferência pelo anjo. Ele ama todos nós indistintamente. Mas ele tem leis que, se burladas, têm que ser corrigidas. E é por isso que nós temos que voltar muitas e muitas vezes para a gente consertar, para a gente reparar, para a gente espiar. Mas espiar com alegria, com gratidão pela chance, que não é maravilhoso a gente poder recomeçar? Que se fosse céu ou inferno, a gente não tinha outra opção. Ou a gente ia ser anjo ou a gente ia ficar eternamente no inferno, né? Que bom que Deus nos dá tantas chances. Agora a gente precisa lembrar disso todos os dias, todas as horas da nossa vida. Outro princípio consolador da doutrina se chama mediunidade. Aquela conexão entre a terra e o céu. Outro recurso maravilhoso que Deus nos ofereceu para que encarnados e desencarnados se ajudem mutuamente. Todos nós, em maior ou menor potencial, somos médiums. Porque de comum são os espíritos que nos dirigem. Nós sabemos que nós temos um anjo da guarda, ou espírito protetor, né? Ou um guardião, que se responsabiliza por nos acompanhar durante a nossa reencarnação, para nos ajudar a caminhar, para nos inspirar, para levantar o nosso braço, a nossa perna se a gente cair. E a gente consegue sentir e ouvir esse anjo da guarda através desse mecanismo que se chama mediunidade. Só que a gente só ouve o nosso espírito protetor ou os bons espíritos, porque não são só eles, tem vários espíritos bons, maravilhosos, sempre perto de nós, tentando nos inspirar e nos levar para esse caminho que nos conduz a Deus. Mas a gente só consegue ouvir, sentir a inspiração, a voz e a presença desses amigos espirituais a partir do momento em que nos sintonizamos com eles. Porque nós também podemos nos sintonizar com o mal. Com a infelicidade, com o desprezo, com o egoísmo. Então cabe a nós organizarmos a nossa casa mental para a gente poder fazer o melhor por essa mediunidade que nós temos, que é uma divina conexão de luz. Outro princípio consolador da doutrina espírita é a moral espírita contida no Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa cartilha da esperança. É o nosso consolo nas horas de dor. É lá dentro que estão contidas as verdades que vão nos libertar e nos estimular a um único e verdadeiro caminho que nos conduz a Deus, que é o amor. O Evangelho segundo o Espiritismo traz passagens de Jesus interpretadas à luz do Espiritismo. Então ele tem que ser o nosso livro de cabeceira. Não tem erro. Carregar o Evangelho de Jesus, lê-lo e refletir e também senti-lo, porque não adianta nada, né, gente? A gente lê e a gente não começar a vivenciar aquilo que está dentro do livro. A vivenciar isso na nossa vida, nas nossas escolhas, no momento em que nós somos testados, seja no ambiente familiar, seja na nossa escola, seja no ambiente do nosso trabalho. Trazer o Evangelho de Jesus como uma cartilha de conduta espírita, conduta cristã. Outro princípio consolador de Jesus, da doutrina espírita, é a pluralidade dos mundos habitados. Este princípio nos conta que não somos os únicos a existirem. Somos todos filhos de Deus, mas Deus é criador de um universo, de vários sistemas solares, de várias galáxias, de várias moradas, de vários seres inteligentes, que assim como nós também caminham rumo a Ele, e que às vezes podem ter características físicas diferentes de nós, porque
moram em outras galáxias, outros planetas, porém todos com os mesmos potenciais de serem bons, de serem perfeitos e de chegarem a Deus. São muitas, muitas moradas no espaço infinito. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobre nos céus meus sinais que sentiu, sem ver todas elas, porém são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas, de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas, de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. Moradas do reino de Deus. Moradas do reino de Deus. São muitas as moradas, moradas do reino de Deus. Um Deus bom, justo, amoroso e de todos nós. Um Deus universal. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Meus amigos, quando nós lemos que o Espiritismo nos traz o conhecimento das coisas, mostrando para nós de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, nós conseguimos ter uma fé raciocinada. Não é aquela fé cega de simplesmente Deus quis e pronto. Não foi Deus que quis. Tudo o que nós somos aqui tem uma razão. Com quem nós estamos, com quem nós convivemos, aonde nós nascemos, tudo tem uma razão. E é o Espiritismo que explica isso para nós. Consolando pela fé, porque se nós pegamos esse conhecimento e trazemos ele em nosso benefício, no sentido de não ficarmos reclamando e lamentando, mas uma postura ativa de quem sabe por que sofre, tenta se livrar do sofrimento através de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude, é muito mais fácil a gente encher os nossos corações de esperanças e saber que lá na frente, mesmo que às vezes não seja nesta encarnação, as coisas vão ser melhores, as coisas vão ser diferentes. Discutindo a fé. Fé é uma crença em algo inata, manifesta-se em aceitar as coisas e a realidade conforme se apresentam sem amplas indagações. Realiza-se, porém, a fé na sua plenitude quando é consequência da razão.
Sendo a doutrina espírita a religião que se apoia no fato comprovado da imortalidade, faculta à fé seus alicerces decorrentes da observação, da confirmação incontestável e dos conceitos relevantes que lhes são inerentes. Então, meus amigos, só falta a gente começar a colocar em prática este conhecimento aqui, para nós conseguirmos fortalecer a nossa fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos renovar as nossas atitudes, renovar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diante da vida, especialmente diante das vicissitudes da vida, para que a gente realmente sinta no Espiritismo esse Consolador prometido por Jesus. Como é que está meu tempo, gente? Acabou? Eu vou ter que pular isso aqui então. Que pena. Bom, então finalizando, Kardec fala para a gente o seguinte, neste capítulo: Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo das provações humanas. Sou o grande médico das almas, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Meus amigos, vamos lembrar de Jesus, naquela bondade infinita, indo ao suplício por todos nós, firme, confiante na vontade de Deus e na necessidade que Ele tinha de provar para todos nós, através do seu próprio sacrifício, de que a vida continuava, de que Deus era bom e que não o abandonaria. E vamos nos lembrar dos momentos em que nós somos convidados a sacrificar o nosso materialismo, o nosso egoísmo, a nossa dúvida. Vamos lembrar mesmo de Jesus. E Ele nos convida a amar. Nós não precisamos ser crucificados, porque nós não somos Jesus. Mas os nossos sacrifícios, eles são pequenos, eles são diários. É dentro da nossa casa, com os nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, na nossa família, com o irmão que está precisando de um apoio, de um silêncio às vezes, aquele com quem a gente tem mais dificuldade. Vamos fazer o bem para nós e o bem para o próximo. Porque quando a gente faz o bem, a gente realmente consegue abraçar Jesus e ter Ele dentro do nosso coração. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma prece cantada em agradecimento por esse instante, por estarmos aqui, sedentos de Jesus, sedentos de conhecimentos que nos fortaleçam nessa fé e nessa esperança. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior
tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Que Jesus nos abençoe e que nós sejamos capazes, de fato, de dar mais qualidade para a nossa vida espiritual, com os conhecimentos que nós temos, das verdades da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muito obrigada.